europeia está tratando o Mundial? Tem um superchat aqui do João Antônio. Ele mandou o seguinte agora. Tati, Marcelo e Quesada. Como estão, no caso, as transmissões e comunicações na Espanha, Alemanha e Portugal em relação a esse torneio? Acho que não haverá um próximo. É a opinião aí do João. Como é que tá a cobertura aí no país de vocês, hein? Aqui, eu acho que a cobertura está sendo muito boa. As audiências estão boas porque está passando na TV aberta, que não é normal ter futebol na TV aberta. Normalmente passa a seleção da Espanha, algum torneio de seleções, e, por exemplo, La Liga só é possível que seja transmitido na TV aberta os times que não jogam competições europeias. Então, essa temporada, por exemplo, do Barcelona, que foi o primeiro, até o Rayo Vallecano, o Betis, eu não lembro qual foi o último agora classificado, Celta de Vigo, enfim, até o sexto, sétimo colocado, esses times não passam na TV aberta do futebol espanhol na temporada seguinte. Quando você tem a chance de ver o Real Madrid, o Atlético de Madrid na TV aberta, e aí times como, sei lá, Manchester City, a Juventus, o Chelsea, o PSG, as audiências estão boas, fora que quem transmite, que é a DAZN, também está transmitindo de graça o Mundial, porque ela comprou os direitos e distribui gratuitamente. Porque não tem outras coisas rolando, né? E não tem mais nada rolando. Então isso também isso ajuda, isso. Né? Sem concorrência, né? Não tem outra concorrência futebolística, então isso ajuda. E eu acho que as transmissões estão sendo muito respeitosas com todos os times. Os narradores e comentaristas conhecem os times, os jogadores, de onde que vem, o que fizeram, se está jogando bem, se está jogando mal. Ontem, o jogo da Inter foi um jogo piorzinho de acompanhar, então teve mais debate. Foi a primeira vez que eu vi um debate bom assim sobre a força que os sul-americanos estão mostrando. Falaram da força do futebol brasileiro, que tem bons times, da chegada dos técnicos europeus e como isso fez com que os times brasileiros taticamente também melhorassem, que são competitivos, que a Liga Brasileira hoje tem dinheiro. De todos os jogos que eu vi, foi a primeira vez que eu vi algum debate sobre a força dos brasileiros e esse tipo de coisa. De resto, estão falando que os times europeus estão de uma marcha menos, que fisicamente não estão bem, não falaram de não levar importância, até porque é o torneio que eles estão transmitindo. Mas sim, eu gostei do debate que teve ontem no jogo da Inter com o Ural Reds sobre a força dos sul-americanos, especialmente dos brasileiros, e por enquanto as audiências estão sendo boas por conta desses outros aspectos. Aqui em Portugal tem uma questão de que só a TV fechada passa e ainda tem que fazer download de um aplicativo. A TVI também está passando alguns jogos, mas são pontuais, e a TV aberta. Ficou meio estranho essa questão da só uma detentora ter e depois ela repassar, porque muitos esperavam em outros canais aqui em Portugal e não rolou, mas sim o debate se é bom ou não está rolando. Muitas críticas aos portugueses, né, porque o Porto passando problemas seríssimos, e o Benfica, mesmo no jogo que ganha, o Bruno Lage e o Cocho, né, os dois saíram brigando no banco de reservas. Acho que pouco se falou do jogo e mais disso aqui em Portugal. Até porque o Auckland é o que é. E na Alemanha, cara, teve, assim, no Bayern de Munique, acho que a galera a imprensa bávara tá até curtindo a recuperação do Musiala. O Bayern de Munique tá sendo um caso à parte, tá? Inclusive, eu acho que o time mesmo tá levando um pouco mais a sério do que outros europeus. O jogo contra o Boca o primeiro tempo foi muito bom do Bayern, e depois caiu fisicamente e tal. O Boca também, na luta, tentou ali igualar as coisas, terminou 2-1 o jogo, mas o Bayern eu acho que tá tendo um cenário à parte. Agora, o Borussia Dortmund tem informação na Alemanha de que a direção do Borussia queria que os jogadores levassem a sério, até pela parte financeira, e de que os jogadores não queriam jogar a competição. Isso é informação da imprensa que cobre. Tipo assim, claro, né, sem informações privilegiadas nem nada do tipo, assistindo aos jogos, sinto que tem alguns europeus dando mais a vida e outros menos. Se tivesse que elencar, talvez o Borussia pra mim seria o que tá aparentando tá mais, tipo assim, mano, queria tá fazendo qualquer outra coisa. Por exemplo, a Juve, pra mim, tem sido o oposto. Moleque, a Juve tá botando pra fuder. Pô, o Chelsea, no primeiro jogo, ele começa sem botar muito pé no acelerador, quando precisa, joga, e no jogo contra o Flamengo, mano, eles bateram muito mais do que em qualquer jogo deles na Premier League. Eu já assisti vários jogos do Chelsea na Premier League, e eles não bateram tanto quanto nesse jogo contra o Flamengo. O PSG jogando com o Botafogo, por exemplo, tipo assim, eu olhava pro Luiz Henrique, ele parecia, mano, tá tipo sem acreditar no que tá acontecendo, os jogadores pedindo, pra devolver a bola rápido, pra bater o lateral, o time todo indo pro ataque, e
e tipo assim, tentando buscar o resultado que Kvaratskhelia sem acreditar e tal, não pareciam estar de sacanagem, mas eu acho que dá pra você tentar não ir tanto ao céu nem tanto ao inferno. Tem uns times que parecem estar mais de saco cheio e tem outros que parecem estar se esforçando realmente pra fazer o bagulho acontecer. Tipo, hoje o Real fez um jogo muito honesto. Se você levar em consideração que ele faz uma cagada, que é a maior burrice da história, eu sempre bato na tecla aqui na live, é muito melhor no início do jogo você tomar o gol do que ficar com a menos. E a mula vai lá e deixa o time com a menos. E ainda assim o Real, que foi mais atacado do que atacou hoje, pô, mano, quando subiu com a maior seriedade do mundo, mano. Tanto que subiu menos que o adversário e, pô, fez 3, entendeu? Só tomou um gol porque a bola desviou. Diariamente o Borussia Dortmund. E ontem teve uma foto que eu achei feia demais dos jogadores assistindo o jogo dentro do vestiário, por conta do calor. Os caras saíram do banco de reservas e assistiram o jogo dentro do vestiário por conta do calor, e tava, acho que 30, 32 graus, sei lá, a sensação térmica no banco de reservas lá, mas achei muito estranho. Eu nunca vi isso. Ou deixei passar se isso acontece com frequência. Mas há um debate, sim, na Alemanha nesse sentido, especialmente por esse comportamento do Borussia Dortmund. Só uma coisa, sobre isso que você tinha falado de convencer os jogadores, eu vi o André Vilas-Boas também falando isso. Valeu! Uhum. Foi antes. Foi antes do... Foi o do Dortmund foi durante? Do Dortmund a informação foi durante. Foi depois do primeiro jogo contra o Fluminense. Ô, Tati, aí na Espanha também existem dois lados, né? Ao lado que o presidente de La Liga, que é o Tebas, ele diz que essa competição não pode mais existir, que atrapalha o calendário, que se os principais times espanhóis forem até a decisão, vai ter que adiar as primeiras rodadas de La Liga e tal. Ele é absolutamente contra o Mundial. Por outro lado, a Federação Espanhola já está se candidatando a sediar a próxima Copa do Mundo. E aí, como é que fica? Então, como que aí na Espanha está sendo visto, aí em Madrid principalmente, esse lance da Copa do Mundo de Clubes? Acho que tem um pouco desse fato de ser a primeira, gera um estranhamento, mas eu acho que é algo que chegou para ficar, né? Minha opinião. O futebol espanhol ele tem muitas guerras internas, né? La Liga com a Federação Espanhola, com o Real Madrid, com alguns clubes, com outros não. É uma guerra generalizada e que acontece há muito tempo. Uhum. E o presidente da La Liga claramente não quer o Mundial de Clubes. A Federação Espanhola, sim. O Real Madrid, que está brigado com o La Liga, também gosta. Já os outros clubes não gostariam, mas se um dia jogarem, talvez eles gostem. Então é uma coisa meio generalizada e cada um defende. Eu não gosto, desde que eu jogue. Aí se eu jogar, é top. Seu por aqui. Mas eu acho que, no geral, assim, a Espanha quer se candidatar para a próxima, né? A informação que chega dos Estados Unidos. Em teoria, a FIFA não tem obrigação de colocar o Mundial de Clubes nos países que vão sediar a Copa do Mundo no ano seguinte. Mas a Espanha, eu acredito que vai tentar utilizar isso para tentar convencer a FIFA. Como foi agora com os Estados Unidos, né? Porque vira um exatamente. evento teste, né? O Brasil tá tentando também, acho que a Arábia Saudita, né? Mas a Arábia Saudita situação do calor, né? Até pela questão dos estádios com torcida, né? Eu acho que os países sul-americanos, no caso o Brasil, que se candidatar, e os europeus que tiverem cultura de futebol, no caso da Espanha, eu acho que vão sair na frente para a gente não ver o que a gente está vendo agora, que são muitos estádios vazios, né? Acho que esse pode ser um ponto para... Teve uma informação do VS, Tati, em relação a isso. Acho que o VS ontem publicou que Portugal e Espanha teriam uma vantagem em relação ao Brasil, por exemplo, que por conta de receber o Mundial. Eu acho que faz sentido, né? Porque, na verdade, esse Mundial de Clubes, ele ocupa um pouco da Copa das Confederações. E a Copa das Confederações, ela servia também para o país testar um pouco das estruturas para a Copa do Mundo do ano seguinte, não é? Eu acho que... Eu não sei se... Eu sei que o Marrocos também estava aí como rumor de que podia ser. Eu não sei se Espanha, Marrocos e Portugal vão tentar se juntar para fazer exatamente esse evento teste, pode acontecer. Mas aqui em Madrid está tendo uma cobertura muito grande do Mundial de Clubes, até porque os dois clubes de Madrid estão participando, né? E está sendo muito legal ver a surpresa deles, dos europeus. Eu acho que está todo mundo sendo muito respeituoso, mas vendo a surpresa dos europeus de que tem muito futebol em outros lugares que não são a Europa, né? Eles não assistem o futebol brasileiro, eles não assistem a Libertadores, até porque eu posso falar muitos também? anos não passa nenhuma TV daqui. A gente pode tentar justificar isso socialmente, e porque isso, aquilo. Vamos falar também, ignorância no sentido literal da palavra. Você
são apresentados a você fatos que comprovem que faz sentido você assistir futebol de outros lugares. Por quê? Ah, não. Eu, moro num país da Europa, eu vejo a liga do meu país, vejo a liga de outros países da Europa e acho que só aqui tem futebol. Aí tu vai parar pra assistir o jogo do seu time e vai ter 3 brasileiros, 2 argentinos, um uruguaio. Porra, irmão. Tipo assim, é ignorância. Você realmente, vendo isso, acreditar que só exista futebol no continente que tu mora, é um negócio que, não tem como você tratar como se fosse só, tipo assim, é que eles estão inseridos em uma cultura. Não. A pessoa que tem um mínimo de humildade e de raciocínio lógico vai falar, existe coisa além do que está acontecendo aqui. É claro, ele pode pensar assim, mas essas ligas não são boas justamente porque esses jogadores estão vindo pra cá. Mas, mano, se eu, por exemplo, eu amo futebol, eu vou querer saber a origem dos caras que eu gosto de acompanhar, tá ligado? Da onde saem. Se você não acreditar que o futebol brasileiro, por exemplo, tem uma liga forte, no mínimo você já vai ter uma pulga atrás da orelha de que é um grande celeiro de jogadores e que é um lugar que teu time, se teu time for pica, vai contratar vários jogadores. Então você já vai ter, no mínimo, uma atenção dali. Se não desperta nem isso em você, das duas uma. Ou você não ama e acompanha e curte futebol tanto quanto você acha que curte, ou você é ignorante, Tá ligado? Pegou a visão? Que transmite. Então, tá sendo muito interessante eles verem, e agora eu acho que já nessa terceira rodada, no caso... Tem brasileiro que não vê futebol europeu, aí são ignorantes também? Não. Sabe, e pode soar hipócrita, mas eu vou te mostrar por que não. O brasileiro que não vê futebol europeu, ele não vê futebol europeu por uma questão de gosto. Eu assisto só o futebol nacional porque eu prefiro assistir futebol nacional porque é algo que tá mais próximo do meu dia a dia, e aí eu gosto mais. Só que eu sei que lá tem muito time pica, que se eu parar pra ver um jogo, vai ter um jogão, uma final de Champions, alguma coisa assim, uma final de... Se eu parar pra assistir uma final de Eurocopa, vão ser seleções fortes, se eu assistir uma final de Champions, que é um campeonato de clube, vão ser time foda, tipo, isso não é um negócio que tipo assim, o sul-americano não nega isso, tá ligado o que eu tô falando? Pegou a visão? Eles não pensam assim, É óbvio que eles não pensam assim. A pessoa que ignora a existência de outras ligas que não são do seu continente, quando se trata de Europa, tipo assim, eu ignoro completamente, 99% é porque acha que tudo é um lixo, Ou a gente vai realmente achar que, a visão do europeu pra cá é a mesma de quem tá aqui pro futebol europeu, Tipo, a gente realmente vai pensar isso? Que aí tudo bem. Isso, cara. As do Atlético de Madrid, por exemplo, que pode ser eliminado perfeitamente pelo Botafogo, né? Agora eles já vêm com o receio e eles já jogam todo o favoritismo pro lado dos sul-americanos, né? Então tá sendo muito interessante ver essa mudança, né? Da primeira rodada para essa terceira, como eles estão levando a sério, né? A competição. Só uma coisa sobre... Pode falar. Diga lá. Não, só uma coisa rápida sobre isso que o Tebas falou, de que não quer, de que o Mundial e tal. Ele tem razão sobre o calendário. O calendário deveria ser melhor para que quem chegar na final do Mundial esse ano, para começar a próxima temporada... Da mesma forma que a gente acha futebol asiático um lixo também, Ninguém para pra ver. E aí, das duas, uma. Ou pode ser ignorância nossa, ou pode ser uma questão de gosto. E aí a gente tem que avaliar a porcentagem de gente que vai deixar de assistir por ignorância ou por questão de gosto. Mas aí você colocar como se o futebol asiático estivesse fazendo o que o futebol sul-americano tá fazendo, eu também acho que é um negócio completamente desproporcional. Os caras não estão dando motivo pra chamar atenção como o futebol sul-americano está dando motivo dia após dia pra chamar a atenção do mundo todo, 15 dias entre férias e pré-temporada basicamente para começar a jogar, e depois é uma temporada de Copa do Mundo, que os caras também não vão ter descanso. Nesse ponto ele tem razão, mas isso é algo para melhorar, e não para extinguir o campeonato. Agora, por que ele fala isso? Por que ele quer acabar? Por que ele não gosta tanto desse campeonato? Quais motivos o futebol sul-americano tá dando? Nenhum, viu? Nenhum. Não deve estar dando nenhum. Às vezes eu acho que você... Tipo assim, tem gente no chat que pergunta por perguntar. Eu começo a pensar isso, entendeu? Pergunta por perguntar. Porque não tem como. Você tá numa caverna? Se tu tiver numa caverna, aí talvez você não saiba. Agora, se você não tiver numa caverna, e eu acredito que você não esteja, que você tá com internet pra comentar, né? É porque cada vez que um campeonato é criado e que ganha relevância, o campeonato dele perde relevância. Claro. Então, imagina que no próximo Mundial estão Barcelona e Real Madrid, que esse Mundial vira um grande sucesso, que vira a menina dos olhos de todo mundo, que tem mais dinheiro ainda, que tem um status esportivo que a gente ainda não sabe se esse Mundial vai trazer ou não para os europeus. Acho que um brasileiro, um africano ganhar vão ficar felicíssimos para toda a sua história. E que Barcelona e Real Madrid queiram jogar as últimas 3 rodadas da La Liga em 2029 com os times reservas para se preparar para o Mundial. Isso é péssimo. Para mim, quem ganhou foi John Textor. Para o campeonato do Tebas. Então o Tebas ele não quer o bem do futebol.
Ele quer bem o bem do Da torneio. liga dele, né? Que ele se julga dono, né? Então, inclusive na escala da cadeia alimentar, é FIFA. Não, pode acabar a Champions League então, porque aí nenhum time ganhou lá. Eu acho maneiro que esse tipo de argumentação só serve pro time daqui que vira SAF. Na Champions League, não tem essa. 99% dos times sendo SAF. UEFA, né? UEFA, Conmebol, CONCACAF e tal, confederações, federações, Real Federação Espanhola de Futebol, e depois La Liga, que cuida da primeira e da segunda divisão apenas do futebol espanhol. Então ela não tem a menor capacidade de apitar se um torneio vai acabar ou não, mas como o Tebas se acha dono de muitas coisas, ele também se acha dono do calendário mundial. Eu acho que chegou pra ficar, acho que por ser a primeira, e aí a gente noticiou muito, debateu muito isso, a FIFA precisou meio que convencer os grandes times europeus a jogarem no quesito financeiro, né? Imagino que para as próximas edições esse status esportivo para os times europeus ganhe alguma relevância, né? E aí com o tempo a gente vai vendo a competição se consolidando. Ou não. Ou não também, né? Ou fica bom para o Brasil, que dá valor e e tá bom também, né? Enfim, o Intercontinental, mesmo quando eles perderam, não mudou esse status. Verdade. Nunca mudou esse status. Inclusive, a imprensa também criticava ter que viajar ou para o Japão ou para o Oriente Médio. Também havia esse debate, só que era um debate menor, porque era menos tempo. Mas o debate já existia. Agora ele foi amplificado. Eu não sei, sinceramente, se o Mundial de Clubes vai mudar a percepção, porque o eurocentrismo, nesse sentido, é muito, muito, muito forte. E nessa questão de calendário, atenção que o Tebas tem razão mesmo, o Beckler falou bem. A UEFA e a FIFA deveriam, no mundo ideal, né, no Neverland, na terra do nunca, deveriam sentar junto com as federações e organizar o calendário. Só que é uma guerra muito grande entre as duas entidades. E é uma Ninguém guerra quer ceder, né? fria, velada. Você não vai ver a galera da UEFA falando mal do Mundial, muito provavelmente. Mas esses intermediários vão puxar cada um para o seu lado para ver se melhora para eles. Agora, deveria ser diferente. Deveria. E para mim, a questão é diminuir as ligas nacionais. Tem que ser como é na Alemanha, França, Portugal. Então, acho que é muito time ter um campeonato espanhol, um campeonato italiano com 20 clubes. Muita coisa. Assim. 2 times a menos significam 4 rodadas a menos, né? São 4 finais de semanas. É um mês menos de competição. 4 finais de semana. Domingo, dia 1, dia 7, dia 14 e dia 21. 4 semanas menos que você vai jogar, ou 4 meios de semana menos, o que pode te ajudar a colocar 4 jogos em outro lugar, ou que os seus times joguem 4 jogos menos, então que eles estejam mais inteiros para jogar os jogos mais importantes. Paris Saint-Germain chegou inteiraço na final da Champions, jogando um campeonato de 4 rodadas menos, por exemplo. Isso pode trazer também uma vantagem para os times daquele país. Ou extinguir aquelas taças terciárias, né? Que você tem o campeonato, que é o principal, depois a taça do país. E muitos países têm a terceira taça, né? Que aqui no caso de Portugal é a taça da Liga, na Inglaterra... eu acho que hoje só sobrou Inglaterra e Portugal, né? A França já acabou. A Espanha, por exemplo, tem a Supercopa de 2 jogos, mas a Supercopa de 2 jogos desinchou a Copa do Rei, porque a Copa do Rei era de ida e volta e agora só a semifinal é ida e volta. Mas geralmente eles estão fazendo fora da Espanha, o que também é ruim em termos de viagem. Na Inglaterra tem 2 taças, mas não tem replay, né? Também não tem jogos ida e volta, então às vezes isso melhora o calendário. Tá aí. Filho.